Chegamos à nossa quarta lista e é incrível como conseguimos sempre encontrar modelos lindos e garbosos. Alguns são cadeiras elétricas? Sim, mas isso não importa nessa lista. Estamos em busca dos mais lindos. Salve, amigos autoclássicos! Bora viajar comigo nesse caminho de garbo e elegância? Seguinte, quem tem a moral de listar aí os 10 mais lindos da Indy? Conte aí nos comentários. Calma, não é o fim das listas de Fórmula 1, mas por que não fazer de outras categorias? Nos ajude a manter o canal no ar, doando qualquer valor no Pix. É uma pequena quantia para você e um grande incentivo para nós. Vamos juntos! Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente. O W13, com exceção da unidade de potência, é um carro totalmente novo projetado pelo time de designers liderado por James Allison para atender aos novos regulamentos da FIA em vigor a partir de 2022. Foi pilotado pelos britânicos Lewis Hamilton e George Russell. Viu as equipes rivais dominarem as ações e venceu apenas uma prova. Sua única vitória foi em uma dobradinha no GP do Brasil, com Russell em primeiro e Hamilton em segundo. Vencedor? Não, mas é lindo! Alcança a 10ª posição na nossa lista. Foi projetado por André de Cortanzi e Léo Ress para a temporada de 1994. O carro era movido por um motor V10 3.5 litros com o emblema da Mercedes-Benz. O desenvolvimento desse carro marcou o retorno da Mercedes-Benz à Fórmula 1, fornecendo seu primeiro motor para um carro de F1 desde 1955. Os pilotos da equipe ao longo da temporada foram Karl Wendlinger, Andrea De Cesaris, J.J. Leto e Hans-Harald Frentzen. Apenas Frentzen dirigiu durante toda a temporada. Vale destacar a panca que o Wendlinger deu com esse carro em Mônaco. Não marcou nenhum pontinho, mas era lindo, o nosso 9º colocado. O ER189 foi o modelo da Eurobrum para a temporada de 1989 e 14 provas na versão B em 1990. Foi desenhado por George Wrighton e Roberto Horry. Pilotaram o carro, os pilotos Gregor Wojtek e Oscar Lahaury. Roberto Moreno e Cláudio Langers também pilotaram o modelo. Em 2020, Roberto Moreno afirmou que a equipe propositalmente não queria se classificar para as corridas para não gastar recursos em pneus extras e reconstruções de motor, afirmando que a equipe deu a ele pneus marcados para a corrida para se classificar e os motores Judge corriam até 4 GPs sem reconstruções. Andava? Não, mas era lindo e conquistou o nosso 8º lugar. Fundada em 1978, a Onyx deu os seus primeiros passos no automobilismo disputando a Fórmula 2. Com o apoio da Marte, pleiteou uma vaga na Fórmula 1 diversas vezes, não tendo êxito nenhuma vez. A morte de Ricardo Paletti, um dos prováveis pilotos da equipe caso fosse inscrita, no GP do Canadá de 82, mexeu com Field, que vendeu a sua parte a Joe Chamberlain. No final das atividades da F2, migrou para a recém-criada Fórmula 3000, onde correu até 88, tendo como ponto alto o título da temporada de 87 com Stefano Modena. Em 1989, Earle e Chamberlain, ao lado do empresário belga Jean-Pierre Van Rossem, decidem embarcar na onda da F1 e inscrevem a Onyx para a temporada deste ano, e o carro, chamado Onyx ORE1, tinha a pintura em comum, azul claro com tons de rosa e branco. Os primeiros pilotos da equipe foram o experiente sueco Stefan Johansson e o belga Bertrand Gachot. Enquanto o sueco se classificou para 8 corridas, Gachot sofria com não classificações. Foram 6 não passagens pela pré-classificação de sexta-feira e uma não classificação para o GP da Alemanha.
tendo disputado 5 corridas e completado apenas 2, sempre fora dos pontos. O melhor resultado foi um 12º lugar no GP da Grã-Bretanha. Depois disso, Gachot foi demitido da equipe para dar lugar ao finlandês JJ Leto no GP de Portugal, e o estreante não conseguiu a vaga no grid. Nessa mesma corrida, Johansson conquistou o único pódio da equipe e o último da carreira. O carro era lindo o suficiente para alcançar o 7º lugar entre os mais bonitos por aqui. O carro foi projetado por Nick Wirth e Paul Crooks para a temporada de 94. Embora tenha sido o primeiro carro a competir sob o nome Syntec, a empresa já havia projetado um carro não construído para a BMW. Este projeto formou a base do Andrea Moda S921. A Syntec também produziu um projeto para a equipe Bravo de Jean Mosnier, que seria lançado em 1993, porém a equipe nunca existiu, e existe certa semelhança entre alguns elementos da Andrea Moda de 92 e a Syntec de 94. O primeiro carro foi pilotado por David Brabham durante toda a temporada. Roland Ratzenberger estava programado para dirigir o segundo carro nas primeiras 5 corridas, já que ele só podia pagar seu assento por elas até o momento, mas sua morte em Imola mudou os rumos da equipe. Andrea Montermini se envolveu em um acidente muito sério em sua primeira corrida com a equipe, na sessão de treinos do Grande Prêmio da Espanha. Isso deixou a equipe em sérias dificuldades financeiras. Durante o resto do ano, 3 outros pilotos estavam no segundo posto, incluindo Jean-Marc Gounod, Domenico Schiattarella e Taki Inoue. O principal patrocinador da Syntec foi o canal de TV MTV, presente no carro em todas as corridas. As cores formavam um belo visual, que credenciaram o carro para a 6ª colocação na nossa lista. O Benetton B186 foi o primeiro carro a ser construído pela Benetton, que comprou a equipe Toleman no final de 85, após vários anos patrocinando a Toleman e outras equipes, incluindo Alfa Romeo e Tyrrell. O B186, desenhado por Rory Barney, era um carro competitivo. Nas mãos dos pilotos Gerhard Berger e Theo Fabi, conseguiu 2 pole positions, 3 voltas mais rápidas e vencer o Grande Prêmio do México de 1986. O B186 contava com um motor BMW naquela temporada, que poderia produzir mais de 1.350 HP na classificação e cerca de 900 HP na corrida. Suas belas cores e desenho decretaram a ele a nossa 5ª posição. O Lotus 56 era um carro de corrida com tração nas 4 rodas movido por um motor a jato. Foi projetado por Maurice Philippe para a participação da Lotus, apoiado pela STP nas 500 milhas de Indianápolis de 1968. Todos os 3 carros inscritos abandonaram a corrida. O carro de Joey Leonard quebrou enquanto liderava apenas 8 voltas do final. Uma variante denominada Lotus 56B foi inscrita em 3 corridas na temporada de Fórmula 1 de 71, mas com pouco sucesso, sendo pilotado pelo brasileiro Emerson Fittipaldi. O conceito de tração integral também foi usado no carro Lotus 63 F1 de 1969, e o formato de cunha tornou-se uma característica proeminente do Lotus 72, vencedor do Campeonato Mundial. O Lotus 56 usava uma versão modificada do motor ST6 usado no STP Paxton Turbo Car Silent Sun, que quase venceu em 1967. O Lotus 56, embora nunca tenha vencido uma corrida, demonstrou a importância da aerodinâmica em carros de corrida, junto com os Chaparrals e Jim Hall, e efetivamente definiu o molde para carros de corrida de rodas abertas nos 10 anos seguintes. O Lotus 72 de Chapman empregou o mesmo formato de nariz em cunha e venceu 3 campeonatos mundiais na Fórmula 1. Muita história e beleza trazem o carro para a nossa 4ª colocação. O carro foi projetado por Adrian Newey, Steven Nichols, Neil Oatley e Henry Duran, com Mario Illien projetando o motor Mercedes sob medida. O carro foi usado por Mika Häkkinen para vencer o campeonato de pilotos pela 2ª vez consecutiva, embora o campeonato de construtores tenha sido vencido pela Ferrari com o F399.
O MP414 foi o carro mais rápido da temporada, com aerodinâmica ainda mais avançada que o Conquistador MP413 do ano anterior, enquanto o motor Mercedes continuou sendo o mais potente do grid. No entanto, sérios problemas de confiabilidade, bem como os erros dos pilotos, fizeram com que o campeonato de construtores fosse vencido pela Ferrari. Rápido, vencedor e lindo, abre o pódio dos mais lindos do Autoclássicos. O novo F8 teve participação do jovem recém-formado Adrian Newey, que foi contratado por Ricardo de Villa para trabalhar com Pocket Weight nos projetos de aerodinâmica em seu primeiro emprego na Fórmula 1. Para 82 seria chamado de F8C, baseado no F8 do ano anterior. Poucas alterações foram feitas, a maioria para adequar o carro ao regulamento atualizado, que agora limitava o efeito solo gerado pelos carros. A primeira corrida oficial válida para o campeonato seria nos Estados Unidos. Keck abandonou por problemas no motor quando estava em 8º e Chico manteve um ritmo constante e terminou em 7º. As únicas provas concluídas pelo time no restante do ano foram um 9º lugar de Rosberg no GP do Brasil, um 11º de Serra e 12º de Rosberg na Espanha e um 10º lugar de Keck na última corrida do ano, em Las Vegas. Ao total, foram 9 abandonos e, pior ainda, 13 vezes que um carro da equipe não se classificou nos treinos e ainda ficaram de fora que nada menos que 5 grandes prêmios. Era bom? Não. Mas era lindo o suficiente para conquistar o vice na lista de hoje. O P34 foi guiado por George Scheckter, Patrick Depailler e Ronnie Peterson. A inédita configuração de 4 rodas na dianteira, todas elas esterçantes, foi uma tentativa do engenheiro Derek Gardner de reduzir a área frontal do carro, com o uso de pneus menores e assim obter uma melhor penetração aerodinâmica. A fábrica de pneus Goodyear teve que produzir, especialmente para o modelo, pneus com 10 polegadas de diâmetro. O Tyrrell P34 não chegou a ser um fracasso, até conseguiu uma importante e histórica vitória com dobradinha no GP da Suécia de 76, com Scheckter e Depailler. Pela primeira e única vez, um modelo de 6 rodas venceu uma corrida de Fórmula 1, mas o desempenho não se repetiu nas outras provas. O mecanismo de suspensão e direção necessário para fazer as 4 rodas esterçarem mostrou-se complexo e de difícil acerto e manutenção. E os pneus menores, apesar de não mostrarem uma piora perceptível de desempenho ou maior desgaste, tinham um custo muito alto, devido à baixíssima escala de produção. Durou pouco e outros projetos de 6 rodas foram cogitados e até construídos, mas isso é matéria para um próximo vídeo. A primeira posição é toda do lindo P34, o grande vencedor de hoje. E aí, o que acharam dessa lista? Conta aqui nos comentários o que vocês acharam, sugestões para as próximas listas e lembre-se do desafio, os 10 mais lindos da Indy. Já deixou o seu like? É muito importante para o canal crescer. Me ajudem nessa missão. Lembrando que o Pix do canal está no comentário fixado. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!